Nós estamos aqui devidamente com a nossa caneca do Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da Universidade Federal, professor Francisco, né? E a convite da Regressos, nós estamos aqui participando desse bate-papo, né? Nós representamos a Frente Parlamentar Goiás-China e recentemente estive em Guangzhou, na Feira de Cantão, professor, e eu percebi a importância da língua, né? Se não fosse o inglês, eu não conseguiria ter comunicação e desempenhar as atividades lá na feira. E aí, você aqui no Instituto tem o ensino do mandarim. A pergunta é o seguinte: nós, meros mortais, quanto tempo que o curso, né, a gente consegue ter um desempenho, né, plausível de comunicar, de fazer as atividades com a China, e assim, a duração desse curso, né, e a complexidade, o que os alunos, as dificuldades, as facilidades, o que você poderia nos dizer a respeito do curso de mandarim? Sim. O mandarim, né, diferentemente do português, né, que é uma língua alfabética, né, e é uma língua que utiliza ideogramas na sua escrita e é uma língua tonal, né? Então, uma mesma sílaba pode ter 4 significados dependendo do tom que você pronuncia essa sílaba. E no português, né, apesar de a gente ter acentos, né, em algumas sílabas, por exemplo, eu distingui sábia, sabia e sabiá, né? Conforme eu vou andando com a tônica, eu vou tendo 3 palavras, né? Mas no mandarim a dificuldade é que uma sílaba sozinha consegue ter 4 significados, né? Então isso pra gente é uma coisa, nas primeiras aulas de mandarim a gente aprende justamente isso, né? Temos aqui o nosso colega aqui que estudou mandarim conosco e as primeiras aulas os alunos são apresentados aos tons, praticam os tons para poder compreender, né, essa peculiaridade da língua, né? O nosso curso ele é estruturado em 5 anos, tá? Então nós usamos 3 livros. O primeiro livro é dado em 1 ano e meio, o segundo em 1 ano e meio e o terceiro em 2 anos. Então 5 anos para poder ele completar o curso dele aqui conosco. Nós também somos um centro aplicador do exame HSK, que é um exame de proficiência em mandarim, tá? Então todo ano a gente abre edital com a possibilidade de os alunos passarem 4 semanas na China, né? O aluno paga a sua passagem e a comida lá, a alimentação, e a Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, uma das nossas parceiras, concede alojamento por 1 mês e todos os cursos, os passeios, as entradas em museus, tudo pago por eles, tá? Mas para o aluno participar desse intercâmbio, ele tem de ter esse exame HSK, que é facilitado porque nós somos um centro aplicador, né? Então, em dezembro agora, alunos fizeram prova do HSK 1, 2 e 3. Então, porque existem vários níveis, né? Então, se você quer fazer uma faculdade, por exemplo, na China, então você tem que ter HSK 4, por exemplo, que é todo em mandarim, em ideogramas. Ao passo que a HSK 1 usa um sistema chamado Pinyin, que é o quê? É usar o alfabeto para que a gente possa tentar pronunciar a palavra, porque se colocasse apenas o ideograma, ficaria muito complicado para um aluno iniciante, né? Então tem esse sistema Pinyin que facilita a vida aí dos alunos iniciantes. Uma outra dificuldade, né, que se tem com a língua chinesa é que, por exemplo, quando a gente está no nosso carro e liga a rádio, a gente ouve música em inglês, francês, italiano, né, e tal, espanhol. Agora, raramente a gente ouve uma música em chinês, né? Então, ou seja, a língua chinesa agora está fazendo parte da nossa cultura brasileira, principalmente por conta dos doramas, né, da questão da Coreia também, ou seja, o mundo está olhando muito para o Oriente, né, que antes não olhava mais para a Europa e Estados Unidos, agora não, está olhando. Então, quando nós começamos, a gente tinha poucos alunos, porque as pessoas não nos conheciam, não fazia parte da cultura brasileira aprender mandarim. Agora não, agora a gente está tendo mais alunos. Por quê? Porque as pessoas estão reconhecendo a importância, né? Se eu hoje fosse adolescente, eu estudaria mandarim, entendeu? Quando eu fui adolescente, eu estudei inglês, né? Sim. Porque era a língua, né? Para a gente conseguir algo melhor, que se soubesse inglês, era mais fácil.
Hoje em dia a gente vê o quê? Que as oportunidades de trabalho, a questão de a China respeitar as outras culturas, não querer impor a sua cultura, muito pelo contrário, de querer essa interação, de conhecer melhor o outro, né? E de querer trazer estudantes para a China para estudarem lá. Então a gente vê o quê? Que enquanto atualmente os Estados Unidos estão fechando as portas das universidades para os alunos estrangeiros, a China está trazendo e até paga para a pessoa ir lá estudar, entendeu? E aí com isso, para que ele tenha esse sucesso no curso lá, ele tem que saber mandarim. Então, saber do mandarim, ele tem muitas oportunidades hoje. Professor Francisco, a parceria com a universidade, qual que é o nome? Nós somos, né? No Brasil existem 14 institutos Confúcio. Goiás ela tem uma parceria com duas. Com duas, porque o nosso instituto é o único da América Latina de medicina chinesa. Tá? Então os outros 13 que existem no Brasil só ensinam mandarim. E nós não, nós ensinamos mandarim e medicina chinesa. Então nós temos parceria com duas universidades. A Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, né, que fica na cidade de Shijiazhuang, que é a capital de Hebei, que é parceira de Goiás. Né? E a Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin, que fica também ali na província de Hebei, mas ela tem um status importante, essa cidade, e ela fica a meia hora de Pequim de trem-bala. Né? Então são as duas. Uma nos envia professores na área de medicina e a outra nos envia professores na área de língua chinesa. Então a gente tem essas duas parcerias. Maravilha. Professor, fala um pouco sobre a rotina do curso, com quantos anos, por exemplo, meu filho vai fazer 8 anos. 8? O ideal, quanto mais cedo, o HD tá zerado, né? A partir de quantos anos se pode começar? Aqui a gente aceita o estudante tendo 14 anos para cima. Tá? Por quê? Porque a metodologia é uma metodologia para adultos, os colegas que ele vai ter na sala de aula são adultos, né? Então precisaria de ter uma metodologia específica para criança que, por enquanto, a gente não conhece ainda essa metodologia. Então, quando o seu filho tiver 14 anos, eu sugiro que você o traga para estudar conosco, porque quando ele estiver entrando na universidade com 18, ele já vai ter deslanchado brilhantemente na língua chinesa, entendeu? Todo ano existe um evento chamado Chinese Bridge, que é uma competição entre os institutos Confúcios no Brasil. Tá? Então cada instituto Confúcio seleciona 2 estudantes bons para representá-lo, né? E aí tem essa reunião que acontece a cada ano em dos institutos Confúcios no Brasil, né? E aí lá os alunos fazem uma competição, eles têm que se apresentar por até 2 minutos falando em mandarim. Aí eles têm de ler o texto todo em ideograma, olhar os ideogramas e ler o que está escrito lá. Eles têm de ouvir textos, tipo assim, João foi a Paris para visitar o Museu do Louvre. Por que João foi a Paris? Aí tem lá, para visitar o Museu do Louvre, para visitar a Torre Eiffel, para não sei o quê. Então ele vai falar, para visitar o Museu do Louvre, porque ele entendeu isso aí em mandarim. Né? Então tem uma prova de compreensão oral e tem também uma prova de habilidades artísticas. Né? Então, ou ele vai fazer uma apresentação de Tai Chi, ou ele vai fazer uma apresentação de dança com leque chinês, ou ele vai desenhar ideogramas, ou ele vai cantar, vai declamar poemas. Então, os nossos alunos, todo ano a gente seleciona 2 para participarem dessa prova, e os professores chineses trabalham com eles para poder ensiná-los mais ainda, para que eles tenham mais sucesso na prova, fazem a prática da apresentação artística, entendeu? Então, vocês veem o quê? Que o nosso aluno ele tem várias possibilidades de interagir, de participar de atividades culturais da China. E o primeiro colocado nesse evento do Chinese Bridge vai para a China com tudo pago para poder concorrer com os participantes dos outros países. Então é uma competição mundial, entendeu? Competição Copa do Mundo, aqui, justamente. Então, ou seja, há uma seleção no Brasil, escolhe-se um, ele vai com tudo pago para a China e lá ele concorre com os demais. E, geralmente nós temos 2 tipos de Chinese Bridge. O Chinese Bridge para o ensino médio e o Chinese Bridge ensino superior. Então, o ensino médio, por exemplo, um aluno do CEPAI que estude conosco aqui, né? Então ele é aluno do ensino médio, então ele pode concorrer ao Chinese Bridge ensino médio. Os demais que estão fazendo graduação, mestrado, doutorado, então já entram no nível superior. Então são 2 concursos diferentes. E nós tivemos, no ano retrasado, um aluno que foi o primeiro colocado no ensino médio, que é do Confúcio da UFMG. Ele foi para a China concorrer, ele não tirou o primeiro lugar, mas ele foi tão bem avaliado que ele ganhou uma bolsa integral para fazer faculdade lá. Entendeu?
Então, a gente vê o quê? Que essas notícias precisam ser realmente divulgadas. Então, agradeço muito a Egresso pela oportunidade, porque as pessoas não sabem, às vezes, que existe um Instituto Confúcio aqui na UFG, que, ao ser nosso estudante, ele tem todas essas possibilidades de participar de intercâmbios, de semanas, de participar do Chinese Bridge, de ir para a China, competir e tal. Então, a gente trabalha muito para que os nossos alunos tenham todas as possibilidades de sucesso na língua chinesa. Maravilha. Professor, nós convidamos também a APG. Sim. E o Bruno aqui vai se apresentar e também fazer a sua indagação. Saudar toda a mesa, as autoridades presentes, ao professor Francisco Quaresma por me receber nessa busca por integração acadêmica. E eu gostaria de trazer, já que eu sou Bruno, tesoureiro da APG-UFG, nós ganhamos a APG-UFG com Augusto, que é o nosso diretor de Relações Internacionais, e justamente pensando nessa questão interinstitucional e na possibilidade que nos abre o mandarim chinês num cenário global em que a produção acadêmica de excelência ela é centrada em universidades chinesas, né? Com exceção, acho que no 7º lugar, que seria Harvard, mas as universidades nos rankings mundiais de grande desempenho científico são chinesas. E nesse cenário global, com as mudanças da política, das relações internacionais, né? Considerando a ascensão do BRICS, né? a integração entre o BRICS e a produção científica também, e as oportunidades profissionais para a categoria de pós-graduandos, de pessoas, né, do ensino superior, cientistas. Eu gostaria de saber como o ensino de língua adicional chinesa abre possibilidades excepcionais de integração que é inédita, uma vez que durante 80 anos a língua inglesa dominou todo o cenário político internacional e a produção acadêmica, sendo que a produção de excelência é chinesa. Como que essa dilatação de horizontes pode ser pertinente para o desenvolvimento da ciência brasileira? Sim, não apenas a língua chinesa, né, viabiliza essa expansão, mas também o Instituto Confúcio, ele é como se fosse um selo de qualidade para a universidade brasileira, né, para a universidade que tem o Instituto Confúcio. E isso abre muitas portas para outras instituições chinesas. Então, nós fomos procurados, por exemplo, há 2 anos pela Universidade Instituto Tecnológico em Guangdong, porque eles queriam uma parceria com a UFG, porque eles criaram um curso de letras português lá e queriam ter a possibilidade de mandar alunos chineses para cá para aprender o português goiano, aprender literatura brasileira, aprender o nosso sotaque. Por quê? Porque até antes, um tempo antes, há uma tradição na China de quando o aluno faz uma faculdade de uma língua adicional, de ele ir para o país onde se fala essa língua por 1 ano, tá? Então, se ele estuda espanhol, né, para ser professor de espanhol, então ele vai para a Espanha. Se ele estuda inglês, ele vai para a Inglaterra, e ele ia para Portugal, né? Então, nós temos alguns professores, né, que dão aula para nós aqui, que estão na China, que são mestrandos e doutorandos lá em Tianjin, que falam sotaque lusitano, né? E que às vezes é um pouco complicado para o brasileiro entender, né? E aí eu falando assim, não, vocês têm que vir para o Brasil, vocês têm que aprender o sotaque brasileiro, porque o Brasil tem uma relação muito grande com a China, né? Então nada mais interessante de que a gente tenha chineses que falam português do Brasil, não português de Portugal. Então, estou dizendo isso por quê? Porque o fato de a UFG ter o Instituto Confúcio tem nos colocado num cenário muito importante na China, né? O nosso instituto é muito reconhecido na China também. Não apenas no Brasil, mas na China. Nós vamos, sempre que a gente vai a congressos lá, a gente é notícia nos jornais, na mídia chinesa. Por quê? Porque eles acham muito interessante que no Brasil tenha um Instituto Confúcio de Medicina Chinesa, né? Que é um plus, né, para a questão do mandarim. E nós, né, no ano passado, também foi feita uma visita de uma comitiva liderada pela professora Angelita, nossa antiga reitora, e o pessoal foi visitar, né, algumas universidades lá na China, e nós assinamos também um acordo com a CAO, que é a Universidade de Agricultura Chinesa, né, com a questão de maquinários, né, de os brasileiros aprenderem a usar os maquinários virem para cá, para poder ter um desempenho melhor na área agrícola. E isso também o que? Ou seja, o fato de a gente ter um apoio lá na China, né, de a Universidade de Hebei nos ajudar quando a gente faz essas visitas, eles disponibilizam, por exemplo, um intérprete para a gente que fala português, para poder acompanhar e tal. Então isso tem feito com que a nossa interação com a China, cada ano que passa, está maior. E a gente espera, né, professor, que realmente a comunidade científica, a comunidade acadêmica da UFG comece a olhar para a China como um grande parceiro, porque eles estão muito abertos e eles querem mais parcerias conosco.
eu tenho mais uma dúvida. No sul da China, tem alguns lugares que falam português, certo? Macau, que tem até placas, que existe uma população pequena de luso-falantes, mas que até nas placas, eu gostaria de saber um pouco mais sobre isso. Como é que é o português no Macau, né, no sul da China? Então, eu estive, né, assim, eu não estive em Macau, eu estive em Hong Kong no ano passado para um congresso, né, lá falo cantonês, que é uma outra, né, língua, né? Mas o que me disseram lá agora é que já é uma ilusão achar que Macau fala português. Entendeu? Que se fala português na universidade apenas, entendeu? Mas é como, por exemplo, Hong Kong, quando voltou, né, a pertencer à China, eles têm um sistema político diferenciado, eles têm eleição, coisa que na China não tem, né? Um sistema político diferenciado. E eles têm 50 anos de transição, entendeu? Para poder se enquadrar novamente ao sistema chinês, né? E aí o que eu percebi lá em Hong Kong é que a grande maioria está falando chinês, não está mais falando cantonês, entendeu? Então, a gente percebe que talvez essa língua vá desaparecer, porque qual será o sentido de ter essa língua se ela vai pertencer a um país em que é uma outra língua, entendeu? Então, eu não sei se eles vão ter esse cuidado de manutenção linguística, né? Como a gente percebe em alguns países da África, né? Por exemplo, Moçambique. Eu orientei alunos de doutorado em Moçambique e lá, Moçambique tem 3 línguas bantu principais. E o que faz com que eles conversem entre si é o português. Então, uma pessoa que mora no norte de Moçambique não conseguiria interagir com quem mora no centro porque falam línguas bantu diferentes. Então, a gente vai o quê? Poder ver para o futuro, né? Qual será o futuro do cantonês, né? Se vai ser mantido ainda, se vai ser uma língua apenas familiar, como acontece com as línguas bantu em Moçambique, entendeu? Porque aí o chinês, né, o mandarim vai prevalecer. Então, a questão de Macau, né, que foi, né, que pertenceu a Portugal, o que me disseram foi isso, entendeu? Que já não se vê falantes de português pelas ruas, entendeu? Eu fico pensando que é um grande modelo de negócio, desculpa se eu estou roubando muito a palavra, mas sobre a integração entre Brasil e China, para pós-graduação sobretudo, na produção possível de projetos de extensão que integram comunidade profissional daqui e de lá, é muito frutífero pensar a possibilidade comercial mesmo, também voltado para o segundo setor, né? A criação de pequenas multinacionais, projetos de extensão, de importação e exportação, é um caminho muito interessante, inclusive do ponto de vista comercial, ademais de científico, né? Um campo científico muito importante. Eu acho que é uma oportunidade muito importante para a pós-graduação, o pessoal da pós-graduação pensar nisso. Professor, para completar a participação da PG, gostaria de... Eu sou o Augusto, atualmente diretor de Relações Exteriores da APG, também membro da Associação dos Migrantes, PDAs, estudante da UFG, mestrado em Comunicação, e é um prazer poder fazer parte deste momento. Na verdade, eu tenho 2 questões, e uma começa exatamente numa indagação que eu fiz no ano passado, ou alguns anos atrás, numa aula de Teoria da Comunicação, onde nós fazíamos a revisão bibliográfica daquilo que nós podíamos estudar na cadeira de Teoria da Comunicação. E eu questionei por que não tínhamos autores de outras realidades. Assim sendo, eu questiono, de que forma é que o Instituto Confúcio pode ajudar que cientistas chineses, que têm muito contributo mundial, atualmente são referências, podem vir para a UFG e ser reconhecidos como cientistas tal como eles são na China. Por meio de eventos, né? Eventos acadêmicos, né? A sua universidade, a sua faculdade lá, por exemplo, pode organizar um evento relativo às relações Brasil-China e convidar um professor chinês que de repente fale português, ou se não fala português, fala inglês, com a tradução, né? Acompanhando essa fala dele, para que o saber dele possa ser compartilhado, né, com os alunos. Nós tivemos, o Confúcio também realiza alguns eventos, né, culturais, a gente divulga. Nós temos o Instagram, Instituto Confúcio UFG, né, quem está nos ouvindo, se quiser nos adicionar, porque lá a gente divulga tudo que a gente faz aqui, né. Nós tivemos no ano passado uma palestra do professor Tal, né, Denise, que é professor da Católica, tá? Ele é professor da arquitetura. E ele mora no Brasil há muitos anos, ele fala português fluentemente, e ele fez uma palestra mostrando assim, que era da humilhação à ascensão, entendeu? Então ele falando desde o tempo em que os chineses foram humilhados pelos ataques que sofreram, né, pelas invasões e tal, até chegar ao que chegaram hoje, entendeu?
Então, a gente também tem essa preocupação de que as pessoas compreendam um pouco da história, né, da China, por que a China é o que é hoje, entendeu? Assim, como a gente compreender a China de hoje por meio do que aconteceu anteriormente, né, na sua história e tal. Então, o que eu posso sugerir é isso, que as pessoas nos acompanhem no Instagram, porque todas essas atividades culturais, além de serem atividades da língua mandarim, mas atividades filosóficas, atividades que levam em consideração a história, entendeu? A importância do mandarim para os dias de hoje, por exemplo, a gente faz constantemente eventos, então vocês estão todos convidados também para participar. Só para passar a segunda questão, sendo um estudante imigrante, né? Eu sou de África, aqui, a minha preocupação é, o Instituto Confúcio tem recebido estudantes africanos para os cursos de mandarim ou para um outro evento? Sim, a universidade com a qual nós temos uma parceria, a Universidade Rovuma, em Moçambique, eles têm o Instituto Confúcio lá, tá? E aí, por eles saberem que nós temos o Instituto Confúcio, todas as palestras nossas que a gente realiza, né, na área de medicina, na área de mandarim, a gente divulga para eles e os meninos ficam de madrugada acordados, né, porque a gente faz a palestra geralmente às 7 da noite e lá em Moçambique já é meia-noite, né? Então eles ficam acordados para participar. Então todo semestre, todo evento a Denise faz certificados, né, Denise? Para os alunos africanos que estão lá participando das nossas palestras, entendeu? Para estudar conosco, qualquer pessoa estando no Brasil pode estudar conosco, basta fazer a matrícula, entendeu? Então é aberto para qualquer pessoa, né, desde que ela esteja no Brasil e consiga efetuar o pagamento da matrícula. Porque nós já tivemos também contatos de pessoas de outros países, mas aí eles não conseguiriam fazer o pagamento da matrícula, entendeu? Então, o aluno para estudar conosco, ele paga uma matrícula, né, um preço muito simbólico, e ele paga apenas a matrícula e estuda o semestre todinho sem pagar mais nada, tá? Então ele faz 2 pagamentos ao ano para estudar nos dois semestres, né? Os alunos da UFG todos, né, têm um desconto de 20%, então pagam 20% a menos. Há estudantes de algumas áreas que têm 50% de desconto, então todos os alunos da área da saúde têm desconto de 50%, os alunos de relações internacionais, os alunos de letras, os alunos do colégio de aplicação também têm 50%, porque a gente quer trazer essa meninada para cá para estudar, entendeu? Então a gente... E temos também atendido, né, a Pró-Reitoria de Atendimento Estudantil com os alunos que não têm condição de pagar, então a gente concede bolsas para esses estudantes, né? Então a gente também tem essa preocupação de incluir as pessoas que não conseguem pagar a matrícula, então elas não deixam de estudar por isso, tá? Então a gente tem essa parceria, né, muito profícua, né, Denise, com a PRAE, né, que é a nossa Pró-Reitoria. Então a gente trabalha juntos, né, o Instituto Confúcio com a administração superior para que a gente possa atender, né, a demanda e poder, cada ano que passa, divulgar mais ainda a possibilidade de estudar no Brasil. Tá? Então você, por exemplo, você pode ser nosso aluno com total tranquilidade, entendeu? A matrícula está aberta agora, né? Em março, né? No início de março começa, né? As informações estão no nosso site, institutoconfúcio.ufg.br. Lá estão todas as informações, as datas, então tem uma data específica para os alunos veteranos, aí depois tem a data para os novos alunos, aí depois tem a data para as vagas que sobraram, independentemente de ser veterano ou aluno novo e tal, de modo que as pessoas possam, né, a gente sempre tem um cuidado de oferecer pelo menos uma turma de mandarim online, tá, para que as pessoas que não moram em Goiânia possam também ter acesso à língua, né? Na área da medicina chinesa, nós temos o curso Introdução à Medicina Tradicional Chinesa, que é online, e a gente tem alunos do Brasil todo que fazem essa disciplina, por sermos o único instituto no Brasil de medicina chinesa. Aí depois temos as outras disciplinas que precisam ser presenciais, né? Que é a disciplina de acupuntura, de massagem tuiná, que não dá para ensinar a fazer massagem sem pegar na pessoa, né? Então precisa de serem aulas presenciais.
Temos também aula de Tai Chi, tá? Aqui nesse campus, né? Temos um dia, e temos também lá no outro campus no sábado de manhã. Então, o Tai Chi, né, é um exercício, uma ginástica, né? Que faz parte da medicina chinesa, porque os movimentos, né, provocam equilíbrio, provocam tranquilidade, e com isso provocam bem-estar e saúde, né? Um depoimento aqui, Justamente, um entendeu? depoimento aqui, vivenciei em loco, na prática, nas praças, como as pessoas Sim, lá na China, né? Sim, justamente, entendeu? É uma coisa assim, da criança ao idoso, tá todo mundo cedinho. Eles não gostam de academia muito, entendeu? Como a gente, fica no ambiente fechado, com máquina. Eles não, eles querem estar na praça, junto à natureza, né? E aí a gente tem 2 excelentes professoras de Tai Chi. Temos também um curso, né, que esse semestre não vai ser oferecido, mas a gente oferece também, que é de fitoterapia chinesa, né? Então, para mostrar, você juntando a erva X com a erva Y, você pode curar isso e tal, entendeu? Tudo dentro de uma perspectiva da medicina chinesa, né? Inclusive, a gente estava conversando com a Eunice Tapuia hoje, né? Ela falando isso. São 2 comunidades, né? As comunidades indígenas brasileiras, né? E o povo chinês, que tem tradições milenares, né? Tradições que podem conversar, né? Então, por exemplo, você chega lá na China, eles têm vários remédios feitos de ervas, né? E as ervas do cerrado que nós temos aqui, entendeu? Eu creio que eles tenham muito interesse em vir para cá, junto com os nossos professores aqui da UFG, pesquisar as ervas do cerrado e ver de que forma que elas podem ser usadas para tratar as pessoas, né? Porque uma diferença, né, entre a medicina que a gente exerce aqui, né, no Brasil e em outros países, né, do Ocidente, e a medicina chinesa, é que a nossa medicina é uma medicina que ela trata a doença, né? Então a gente vai ao médico, o médico passa remédio pra gente, né? A medicina chinesa não, a filosofia é o quê? É fazer com que você não fique doente, entendeu? Então é que você tenha saúde, então que você tenha, né, que o yin e o yang estejam em equilíbrio, para que o seu corpo se mantenha sadio e você não precise usar remédio. E quando precisa usar remédio natural, né? Feito de ervas e tal, blá. Eles só vão tomar algum antibiótico, alguma coisa assim, se for algo muito sério, né? Porque não quer dizer que na China as pessoas não se operem, entendeu? Ou seja, se você tem um problema cardíaco, eles não vão te dar um chazinho, eles vão fazer a cirurgia do seu coração, não é? Então tem o que? As 2 medicinas lá funcionando, mas para muitos casos, um chá resolveria. Não precisaríamos de estar nos enchendo de drogas como a gente faz aqui no Brasil, não é? Então essa disciplina da introdução à medicina tradicional chinesa é uma disciplina panorâmica, tá? Essa que é online, né? Toda pessoa que tiver interesse em compreender mais a filosofia, que você perguntou para mim, né? A filosofia, como que o chinês pensa a vida, né? A questão desse equilíbrio, dessas forças, né, internas nossas e tal, quais são os tipos de terapias existentes. Então, essa disciplina mostra tudo isso aí para o nosso estudante. Bom, Bruno, para Vou fazer isso. uma última pergunta aqui, professor, porque inspirado pela pergunta do Augusto, lembrando da presença do Pedro Wilson, nosso chefe de assuntos indigenistas, como é o nome do título, professor? Observatório Do Observatório. Políticas Públicas Indigenistas de Goiás. Perfeito. No enfrentamento ao etnocentrismo, que é um fato patológico das sociedades modernas e até de algumas sociedades antigas, né, essa dificuldade de lidar com a diferença, e sabendo-se cultura é diferente, a chinesa e a brasileira, existem alguns movimentos organizados, inclusive pela comunidade nipônica também, dos japoneses também, contra um certo tipo de discriminação que é sofrido pela população amarela, né? E tem-se dito isso, assim como o enfrentamento é importante do preconceito e da discriminação contra as populações indígenas e africanas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa contribuição da integração cultural, desse enculturamento para enfrentamento da ignorância que resulta na discriminação, da intolerância, né? Como que essa expansão perceptiva pode ser pertinente ao desenvolvimento humano e social. O Instituto Confúcio, né, pôde trazer professores chineses para cá, né? Antes nós tínhamos uma professora, eu acho, no curso, qual é o curso dela? A esposa do Tal? Biologia, PETESP, né? Sim, do ICB, né? Do ICB, né? Acho que nós tínhamos uma professora da UFG chinesa, entendeu? Que é no ICB e se resumia isso. Não tínhamos mais professores chineses, né? Com o Instituto Confúcio, depois da pandemia, né, que na época da pandemia nós só tivemos cursos online, né? Então a gente pôde receber os primeiros professores chineses. Então vieram professores da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, da Universidade de Estudos Estrangeiros de Tianjin,
E nós também recebemos todo ano o que eles chamam de professores voluntários. Tá? O que são professores voluntários? São estudantes de graduação lá, tá? Que vêm passar um ano aqui trabalhando ou na área da medicina chinesa ou na área do mandarim. Tá? Com isso, nós temos atualmente 6 ou 7 chineses aqui todo dia, tá? À disposição, né? E isso, na realidade, o que tem provocado é um encantamento, tá? E não um preconceito, né? Então, por exemplo, o aluno ele vai para a aula, ele quer ver como é que é o sapatinho da professora chinesa, como é que ela usou o cabelinho dela, se ela colocou um enfeite no cabelo ou não e tal. E, sabe, essas coisas, esses detalhes da diferença, como quando a gente visita uma aldeia indígena, que você vê o colar, você vê o adereço, você vê a pintura na pele e tal. Então, o diferente atrai, né, a gente, né? Então, eu acho que a gente está conseguindo chegar num nível de civilização aqui no Brasil, em que a gente está menos preconceituoso. Acho que a gente está se tornando mais aberto para o outro, entendeu? Mais aberto para o diferente, e a gente vê que o diferente é tudo de bom, entendeu? Então, eu percebo isso, que a universidade, por receber povos, né, originários da África, como o nosso estudante aqui, da China, né, com esse acordo com Guangdong, né, e eles que tem 40 universidades chinesas formando professores de português, acredita? 40. Então, com isso, a gente vai receber muitos chinesinhos aqui, sabe, aqui na Faculdade de Letras, nossa, para poder aprender o português e tal. E imagina a riqueza do nosso aluno de letras interagindo com os alunos indígenas quando eles vêm para cá por conta da educação intercultural, os alunos chineses, os outros alunos que vêm para cá para fazer graduação, mestrado, doutorado, como nosso colega. Isso, essa interação é que faz com que a universidade seja realmente universal, né? Ou seja, que tenha essa política universal de abertura para a diferença. Então, eu não percebo nenhum indício de preconceito com os nossos professores. Muito pelo contrário, são todos muito respeitados, né, Denise? Muito queridos, os alunos trazem presente para eles, sabe? Se sentem se sentem assim honrados de ter um professor chinês. Entendeu? E aqui a gente, eu tento priorizar que o professor nosso seja chinês, entendeu? Que às vezes vem alguns professores brasileiros aqui que falam mandarim e tal, mas eu falo assim, não, mas o nosso aluno ele quer ter aula com o chinês, ele quer saber como é que o chinês pensa, como é que o chinês se veste, como é que é o dia a dia da China, e quem vai poder passar isso para o nosso aluno é o chinês. Né? Então, os nossos estereótipos, né? Sim, justamente, para poder, ou seja... Professor Pedro, deixa eu finalmente passar a palavra para o professor Pedro e agradecê-lo por uma honra tê-lo aqui conosco. Aqui acompanhar a egresso. Quando eu falei que a entrevista era com o senhor e o objetivo dele, dessa entrevista, ele se dispôs de imediato, então eu quero agradecer. E essa memória espetacular que Goiás tem, o UFG tem, e em nome da egresso eu gostaria de agradecer, passar a palavra para o professor Pedro. E ao final, eu acho que a Denise vai falar para não ficar uma fala machista aqui, né, Denise? Agradeço. Então, professor Pedro, com a palavra. Bom, professor, o doutor Delma Ciremana e tudo, o Paulo Vitor, que filho, mas é igual o professor, o Augusto, lá da nossa querida Angola, que hoje a África vive o futebol. As seleções, aliás, até uma brigou com a outra lá para ser o campeão e também a Associação de Pós-Graduação, a importância disso, né? A Neuza, e a gente teve muito contato por telefone. Eu vou revelar aqui uma coisa, né? A Universidade Católica, eu era diretor da arquitetura, e eles não queriam contratar o professor tal. Era chinês, não era a universidade, eram os olheiros, né? Ele dá aula até hoje lá. Fui eu que contratei ele com o Padre Pereira, que era o reitor da universidade, um cara muito aberto, né? E ele se transformou não só num professor de arquitetura, mas também um pintor, um artista, e hoje já tem variadas... E um historiador, né? Historiador. Ele deu pra gente um livro então, que ele escreveu. Ele veio, né, e a mulher dele está, acho que se não me engano, no ICB. Isso, né? professor. E ele se adaptou, né, muito mais como professor, artista e tal, como profissional, mas também com toda a atuação. Né? O Tai, a gente chama Tai, o outro chama Tal, então ele, na época, tinha essa história de que ninguém sabia o que ele estava fazendo, e era justamente o período que a China se abriu para a questão de intercâmbios. Né? E
o Brasil tinha saído da ditadura, né? E ainda tinha alguns remeleixos, né? Então o Tai, que a gente chama Tai, né? É um grande artista e tem presença em Goiânia, e a mulher dele é uma professora da área da biologia que amarra mais isso, né? E saudar também aqui o meu chefe, o professor Emilmar, que os universitários que saíram da universidade não querem sair de toda a universidade, eles querem retomar a universidade. São 300 mil, né, egressos da universidade, espalhados pelo Brasil todo. E trazer essa ideia de intercâmbio, né? Quantos médicos aqui podiam estabelecer e tudo mais, né? Mas, e aí a pós-graduação é um dos elementos básicos, né? Porque não só requalifica quem fez graduação, mas a pós-graduação permite a pessoa circular mais, né? E nós aqui em Goiás, Mato Grosso, Tocantins, que veio mais tarde, né? As colocações eram feitas muito restritas, né? Eu acho que aqui nós temos também que render, Leomar, ao professor Francisco, que não só entrou, né, no Instituto Mandarim, não só na universidade assumiu esse intercâmbio, como era difícil, às vezes, você conceder bolsa ou saber quem vinha e quem não vinha. Ainda havia a questão da ideologia, né? Então, a China, assim. Mas dois fatos também ajudaram bastante, que é o retorno de Hong Kong e Macau, né, a integridade da China, né, que era eram os dois lugares que dois países de grande intervenção no mundo da China e também da América Latina e da África, que era Portugal e a Inglaterra, né, que tinha os seus... Mas aí, então, saudar e a gente querer também, entre a egresso, um intercâmbio maior, né? Não só com nós brasileiros, mas também o intercâmbio em que o Instituto Mandarim e o professor Francisco pudessem nos alertar para um intercâmbio com a Angola e de pós-graduação mais amplo ainda, porque tem vários países que nós temos convênio, né? Essa capacidade nossa de ampliar o diálogo de ciência, né? A gente começou, e o pessoal perguntava se ele era médico, porque o médico, tudo bem, mesmo que o cara não fala nada em português, mas ele acaba vendo se a pessoa torce para o Corinthians ou para o Goiás. Não, então, só complementando, professor, em relação à pós-graduação, né, todo ano nós recebemos uma visita da comitiva da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei, né? E no ano passado, eles têm que ver no mês de setembro. No ano passado nós tivemos uma reunião muito boa, né, com eles, e estamos, né, estudando a possibilidade de termos um curso de especialização em medicina chinesa com a Faculdade de Enfermagem, né? A Faculdade de Enfermagem, que seria a autora do projeto, né? E professores da Universidade de Hebei atuando online em algumas disciplinas, entendeu? Então, o professor chinês está agora de férias na China e antes de ele ir, ele falou comigo, olha, vou aproveitar que vou estar lá para a gente ver se a gente consegue realmente efetivar esse curso. Porque eu acho que seria um grande diferencial para a Universidade Federal ter um curso de especialização em medicina chinesa com foco em acupuntura, por exemplo, né? Ministrado por professores chineses da Universidade de Medicina Chinesa de Hebei. Então você veja bem como que estamos trabalhando para cada vez mais aumentar essas interações entre os nossos professores da UFG com os professores da China. E isso que lucra a comunidade, né? A sociedade. Porque aí a gente vai ter pessoas mais bem qualificadas, né, trabalhando com a medicina chinesa. E agora no mês de janeiro, né, foi assinada um decreto reconhecendo o acupunturista como profissão. Não sei se vocês souberam disso. Então, no dia 30, na sexta-feira passada, nossa professora Cláudia esteve em São Paulo por um jantar em comemoração a essa lei com o ministro da Saúde. Entendeu? Reconhecendo, né, a profissão de acupunturista. Então agora não é uma pessoa de uma profissão outra que faz acupuntura. Não, ele é um acupunturista. Então agora é uma profissão. Eu vejo o Instituto Confúcio mais do que como apenas um instituto de ensino, mas também como um agente de multilateralidade, né? Não sei se é um político. Por isso acho que esse encontro aqui vai ser muito importante. Sou Francisco e Deus, né? Denise, desculpa. De nós entrosarmos, inclusive referir também a um professor da egresso, que ajudou muito a egresso, foi diretor da Faculdade de Direito, o Sr. Jonathan Silva, que também tem nos ajudado bastante, essa área jurídica,
porque ainda sempre tem os chamados males que ficam por aí, né? Dividido. Então, também estou colaborando aí com o professor Eliomar, que é um advogado, um procurador de Goiânia e muito mais, o Paulo Vitor também, que é mestrando, né? E talvez aqui fazer uma jogada, né, de dizer ao Augusto, né, que a gente pudesse também se encontrar com gente de Angola, de universidade, trabalhando essa questão do direito, a questão da saúde. A questão da saúde é sempre presente, porque a saúde é uma coisa, por exemplo, agora, nós estamos aí, tem gente recusando, como o antigo presidente Bolsonaro, se recusando a se vacinar da dengue. Quer dizer, o cara, não, isso acabou, isso é só o laboratório que quer vender e tal. Chega a esse ponto, né? Então a egresso que representa todos e tal, também tem, ao visitá-lo e ter esse exemplo extraordinário com a China, com o Instituto Mandarim, né, e esse intercâmbio, que também favorece, porque nós somos muito fechados aqui no Centro-Oeste, você sabe disso. Quer dizer, São Paulo, Rio, a cidade litorânea tinha mais facilidade de fazer convênio, mesmo porque grande parte dos órgãos não foram vindo todos para Brasília. Ficaram muitos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que é os estados. Então essa manhã eu acho que ela representa aprofundar a nossa relação da egresso, né? O senhor Martim apresentaram. Nós temos 300 mil, vamos supor que nós tenhamos 100 mil que teria interesse. Interesse também cultural, e tudo mais, em que o Instituto pode ajudar. O pessoal é muito mais fácil dar um apoio, olha esse aqui e outro. Não. E esse fato também hoje, a tentativa de uma nova hegemonia mundial, né? Não sei qual a sua relação com o presidente Trump, né? Então, mas a gente sente que há um esforço de renovar todo tipo de política controladora, né, e tudo mais. Até o café está extremo. Ontem eu li um artigo na Folha de São Paulo, de sábado, tem um instituto na Europa, como é que chama lá, o país lá mais fechado, lá, junto com a França, esqueci o nome agora, o Centro de Formação Superior lá, como é que chama na Europa? Suíça, Genebra. Hein? Suíça, Genebra, Alemanha. Junto da Alemanha. Do lado direito da Alemanha. Da Bélgica. Quem? Não sei. Próximo à Alemanha, é isso? Próximo à Alemanha, do lado direito da Alemanha. Não é Noruega, não? Polônia? Hein? A Polônia, você fala? Não, país pequenininho, mas tem muito estudo, muita luta de direito, Hungria, República Tcheca, que é próximo da Alemanha. a palavra. Se você vem a Bélgica, a Holanda, a Bélgica, a Alemanha e esse país. Está no meiozinho da Alemanha, da Europa. Você acabou de falar aí dele aí. Bom, fica. É o sentimento que todos nós íamos para a Europa e ia para esse país lá pequeno. Você, Paulo? Suíça? Hã? Suíça. Demorando demais, mas é a Suíça. Porque ela representa um encontro de muita. Né? Você é escuro, né? Você sabe tudo. Então eu fico feliz de estar aqui e ser um mero auxiliar do nosso advogado, outro aí. Gostaríamos já de abrir uma janela direta da egresso com a Angola, e que tem pelo menos uma coisa extraordinária comum conosco, que é a língua. Né? Que do ponto de vista político, ainda o presidente Lula tem feito esforço no sentido da África. Né? Então, até brinco com esse dado. O pessoal agora está com um negócio de futebol. Descobrir futebol, é um verdadeiro carnaval, as vitórias lá e tal. Não é à toa que o Pelé parou guerra lá. Hein? O Pelé parou guerra. Pois é, Pelé e toda tal. paixão por eles. E aí, quer dizer, quando nós contratamos o professor Caio, né, todo mundo ficou assim, o que é esse chinês magrinho e tal, né, de óculos e tal. Depois ele se revelou um grande artista, né? E mais ainda, a mulher dele também teve um bom trabalho lá no ICB. E só lembrando que a Egresso está lá no canal da Egresso, o lançamento do livro dele lá no Adulf. Então quem entrar no canal da associação vai ver o lançamento do livro dele. Aí todo mundo, inclusive, brincava comigo, né? Eu era diretor
de arquitetura e candidato a reitor, né? Eu fui reitor também da Católica. Aí ficava aquele negócio, quem é este, né? O cara sai lá do mundo de lá e vem para cá, porque Goiás ainda Parece que ele chegou com 15 anos aqui. É muito bom. E é bom, eu recomendo a leitura do livro dele. Então, esse trabalho, quer dizer, então agradecer essa acolhida, e a gente quer estar mais presente aqui com o professor. A gente que Francisco, agradece. também na pós-graduação. E, se possível, vamos abrir uma conversa com alguém da Angola, Moçambique, que tem a língua comum, é facilitadora, né? Agora, a gente sabe que as mudanças políticas na África estão num processo difícil, né? Porque um grupo ganha, o outro ganha e vira. E a pressão hoje que existe, ainda mais agora com a pressão das chamadas, que a África tem muito, terras raras, né? Sem elas não tem jeito de fazer materiais para ficar por cima. Agora, por outro lado, vem os donos das grandes tech, né? Que são big, né? Estão fazendo esforço de pegar as terras de Goiás. E, além disso, produzir satélites para eles ganhar dinheiro. Porque o dado é esse. Então, parabéns aí à universidade, parabéns, obrigado, desculpa aí, a Denise. Nós vamos também abrir esse corredor com aqui o Instituto Mandarim, do professor Francisco, que é uma extraordinária, né? E saudar, que ajudou muito a professora, nossa reitora que deixou, e a nossa reitora que tomou posse, que está numa linha mais ou menos igual, vamos ver, né, agora, né, da professora Sandra Mara. Angelita foi colega, foi aluna minha, foi colega professora e foi reitora. Quer dizer, ainda tem gente por causa dos processos. Né? Professor, então eu gostaria de passar a palavra a Denise para fazer esse... Não só porque a Denise é mais fácil falar com ela do que com o Francisco. Isso mesmo. Então é uma honra recebê-los aqui hoje. Nossas portas estão sempre abertas a vocês, a comunidade dos egressos, a comunidade em geral e a Universidade Federal de Goiás também. E reforçando nossos canais, né? Nosso site institutoconfúcio.ufg.br. Nós estamos também muito atuantes no Instagram, Instituto Confúcio UFG, que está muito ativo nas nossas informações e nas nossas atividades. E comecinho de fevereiro temos inscrições abertas, de março, desculpe, dia 5 e dia 6 de março estamos com inscrições abertas online no nosso site. Muito obrigada. E permita fazer só um pedido pessoal, né, de você abrir a porta mesmo, porque eu estou na coordenação do Observatório de Políticas Higienistas da Universidade Federal. Nós tivemos o apoio do governo Lula, do Ministério da Educação lá, do ministro, né? Então, certamente, e vendo a população ali indígena, né, certamente nós poderemos até melhor eu vir para cá e encontrar com eles, porque eles passam muito pela praça universitária. E também, como muitos moram, acabam morando também na periferia, que é onde a área mais barata vai morar. Mas, por outro lado, vi aqui que elas têm, que essa ideia de se tem algum indígena, seja ele ou mulher, que ele também tem essa possibilidade de participar do nosso recurso. Parabéns, uma salva de palmas, professor Francisco, e a pós-graduação. Eu queria fazer uma pergunta para a Denise. Eu, como pós-graduando, uma coisa que a gente enfrenta muitas vezes saindo da graduação, entrando no mundo profissional, né, acadêmico, é a famosa síndrome do impostor, a síndrome de vira-lata, que dá uma certa insegurança em se assumir enquanto autor, enquanto uma figura profissional, que é parte. A gente já foi treinado, né, na graduação como aluno, como discente, então assumir esse local autoral é algo que a gente tem como exercício laboral. E nesse condicionamento, o mandarim, que fala chinês, as pessoas dão uma assustada, parece muito sofisticado, muito complexo. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque estando na secretaria tem esse know-how, qual que é o perfil de estudante que geralmente tem se inscrito desde que o Instituto foi fundado, se ele tem se diversificado, se é da graduação, mais da pós-graduação, como é que é o perfil se é para todo mundo, se tem, né? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o perfil, se pudermos. Claro. Desde o nosso início de atividade, né, o perfil é bem diversificado. A gente tem pessoas maduras que estão querendo se motivar a aprender uma língua nova e tá, né, em todos os movimentos jovens e sênior, né? E temos estudantes, temos profissionais, liberais, o pessoal da pós-graduação também está muito ativo. E acho que por último o grupo do pessoal do CEPAI, que entrou, que acho que eles que eram os mais tímidos, né? Nós somos jovenzinhos, gostamos de dorama, mas será que a gente tem espaço para aprender mandarim com os mais velhos, assim, com as pessoas mais maduras, né? Então, tem espaço para todo mundo aqui.
Todo mundo tá, e as pessoas estão gostando muito mesmo. Eu sempre brinco, né, que o mandarim é ótimo para a gente não ter Alzheimer, entendeu? Porque é um exercício cognitivo tão grande, né, que isso faz com que a gente se torne mais jovem, né? E a gente tem professores, né, Denise, Sim. que estão com 50 e poucos anos, 60 anos aposentados, estudando conosco, entendeu? Isso é muito bom. E eu gostaria de fazer um apelo a todos os nossos egressos, né, os 300 mil de estudantes da universidade. Muitos voltaram a ser professor como eu e já aposentaram como eu também, mas voltei à universidade. Quer dizer, de a gente estar presente com o Instituto Mandarim, de estar convicto e dele também, começar também vocês com a experiência vitoriosa do Instituto Mandarim. Quem sabe a gente vai ter um Instituto Patricílio Hugo. Permita-me só dar uma palavrinha naquilo que foi que o senhor tocou, né? A África está numa fase, digamos, de redescoberta, né? E reapresentação mundial. Vamos começando a ganhar um espaço. Se bem que muita gente não sabe, muita gente esquece que a África está dividida em 2 blocos, né? A África do Norte e a África do Sul. Que a África do Norte é muito mais desenvolvida do que a própria Europa. Muita gente não sabe isso. E a África do Sul que tem esse problema ainda político. Mas assim, é sempre uma oportunidade poder ter alguém que reconhece isso. E há sim essa falta do reconhecimento de académicos africanos em outras instituições. Só para dar um exemplo, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos em 2014 e eu sou angolano. Quando vou para Washington, encontro o Instituto Nelson Mandela. Mas aqui no Brasil não tem, temos similaridades linguísticas. Mandela? Sim. E esta é uma das indagações também que eu faço. Como é que os Estados Unidos conseguem ver em Mandela a possibilidade, igual Confúcio, né? Ter um instituto, mas nós que temos similaridade linguística não temos. Não há esse reconhecimento. Então, penso que tem que se rever algumas coisas, né? E também aproveitar para dizer que aqui a nível de Goiás nós temos a Associação dos Migrantes, Refugiados e Apátridas, onde fizemos reuniões frequentes, eu sou um dos representantes, né? Fizemos reuniões frequentes e temos debatido muitas dessas questões. Gostaríamos também que aproveitar esse momento, né? Se haver alguma disponibilidade vossa, estaremos abertos para uma reunião, um encontro e abordarmos outras questões. Aí não roubamos o espaço dos Bom, para encerrar, eu gostaria de ouvir a palavra do professor Francisco. Com a salva de palmas. Eu só agradeço, né, a sua gentileza sempre, né, de nos querer, né, divulgar, né. Eu lembro que quando nós comemoramos os 5 anos, né, nossos em 2024, em dezembro, e eu comentei com você, eu o convidei para vir, né, a nossa cerimônia, e você imediatamente falou, eu posso transmitir para os egressos? Eu falei, nossa, quanta honra, né, com certeza, e ele veio para cá. Foi uma festa muito bonita, né, e tal, e essa festa pôde ser transmitida, né, aos egressos da UFG, né, que são amigos, né, todo mundo que passou por essa casa é amigo da UFG, né. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua gentileza de sempre, né, em nos prestigiar, nosso parceiro aqui, né, lá da Frente Parlamentar, da qual eu participei da reunião e da qual eu faço parte. Estou aguardando uma nova convocação para a reunião, né, da interação Brasil-China, né. O nosso querido Pedro Wilson, né, colega de muitos anos, né, nosso parceiro aqui, e os representantes da pós-graduação, né, então...